Mas, enfim, é isso. O torcedor corintiano está com o exame cardíaco em dia. É o 7º... É incrível isso. De 23 para 24. Nos últimos... Comecei em abril. Aí, um ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. São 7 decisões no pênalti. Perdeu a do Ituano e agora emendou 6 vitórias seguidas. Salve, fiel! Sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão e, é claro, repercutir tudo o que aconteceu no último jogo contra o Bragantino, porque a imprensa segue falando o que aconteceu. Elogiaram demais a atuação do Hugo, que foi o grande destaque da noite. Fez uma partida histórica com a camisa do Timão. Muito, tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, na verdade. Muitas informações também. A gente ficou com muito receio quando o Cássio foi embora, né? Chegou o Carlos Miguel, muitos criaram expectativas nele, de que seria um excelente goleiro, ia salvar o Corinthians, porém, na primeira oportunidade, o goleiro ali, o jovem goleiro, que passou durante bons anos ali na reserva do Cássio, resolveu ir embora, e aí o Timão ficou maluco, foi atrás do Hugo, e tá aí, fechando o gol, jogo após jogo, ele vem ganhando muito destaque, e é claro, é um dos grandes nomes do Corinthians. Hugo Souza foi o nome do jogo, e a imprensa segue falando também, elogiando ali a postura do Corinthians, que apesar do mau desempenho no Brasileirão, né, vem segurando as pontas na Copa do Brasil, e também na Sul-Americana, isso porque, contra tudo e contra todos, o Timão vai avançando, e vai enfrentar agora na Copa do Brasil, o Juventude, e na Sul-Americana também já passou por cima do Bragantino. Vamos acompanhar as últimas novidades a partir de agora, é claro, deixaremos aqui na descrição o link do programa G4 do Band Esportes para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Muito bem, tá aí então o Ramon Dias falando, o Charles falando, todo o Hugo Souza principalmente falando, o herói da partida. O Ramon Dias falando sobre contratar mais jogadores, contrata mais tá pouco, né? Contratou pouca gente o Corinthians até agora, mas o Ramon acha que precisa um pouco mais. Vessa, começar com você e faça a pergunta da abertura. Heróico ou sofrido? Como a gente classifica o que aconteceu ontem na Neoquímica Arena? Eu vou resumir como um heróico desnecessário, né? Acho que não era necessário nada disso, acabou acontecendo. Corinthians chegou a ter 3-1 no agregado, jogando na sua casa com 3-1. É muita coisa, né? Para você correr o risco de ser eliminado num cenário assim. Aí o Corinthians toma o 3-2, né? Tô juntando lá os 2-1 de Ribeirão Preto. Toma o empate, que seria equivalente ao 3-2, e toma a virada, e de maneira muito rápida. Só que a discrepância dos dois tempos era um negócio completamente... É difícil de explicar. Porque eu até brinquei no nosso grupo, né? Na hora do intervalo, eu mandei lá brincando, parece a seleção de 82. Deu uma secada, hein? Porque o time estava se comportando de uma maneira... Cara, passe entre linhas, aproximação, enfiada de bola, cruzamento certo, chute no... Assim, foi um ótimo primeiro tempo. Quem olhasse aquele primeiro tempo falasse, esse time aí deve estar brigando pelo título do país dele, né? Porque a maneira que o time se comportou. Essa jogada é uma jogada belíssima. Troca de passe, de pé em pé, infiltração, olha lá, ó. Isso daí não é um time que luta contra o rebaixamento que está fazendo uma jogada desse tipo. Só que simplesmente no segundo tempo o time para e para mesmo. E aí eu acho que entra um pouco a culpa da dupla de argentinos, Ramon Dias e Emiliano, porque eles demoram muito, eu já falei isso aqui algumas vezes, é um defeito que eles têm, eles demoram muito para fazer as trocas de jogadores. E no futebol físico de hoje, na intensidade que se joga hoje, podendo trocar metade dos jogadores de linha, metade, é muito tanque cheio que você pode colocar, e quando o adversário faz isso, ele vai pôr no volume, vai pôr no volume, vai pôr no volume e você não tem saída, e ele demorou. Além de tudo, ele perdeu uma coisa que era até meio fácil de corrigir. Não só a parte física, ele perdeu completamente a profundidade. E aí você tomava pressão, o Coronado e Garro lá no meio, o Coronado já com o tanque vazio, e o Wesley no banco. O cara que para esse tipo de jogo, para ficar dando profundidade, pegando nas costas do lateral, e o lateral subindo, e o outro lado subindo, e eles não tinham ninguém para quem marcar, falou, vamos arrastar esses caras, e vinham os dois de uma vez só, e o Corinthians tomando amasso, aí toma um gol de lateral e um de escanteio.
Então, assim, passa um pouco pela comissão, passou um pouco também pela falta de opção no banco, e aí, nesse sentido, tem muita cara fora, né? Então, ficou muito... Yuri tá fora, machucado, Romero tá fora, Alex Santana fora, Ranieri fora, caras que seriam muito importantes num jogo como esse, e que eles também não podiam ser utilizados porque não estavam nem no banco de reservas. E aí o Corinthians toma a virada e vai brincar de ser herói depois nos pênaltis. Por isso que eu brinquei, que foi um heroísmo desnecessário. Porque você não pode sair de um 3-1 dentro da sua casa e tomar a virada. Eu falei, aliás, eu elogiei ontem, né? O Corinthians tinha perdido 1 de 10 e perdeu ontem, né? Ele perdeu o jogo ontem de um jogo que não precisava. E se não vira nos pênaltis, se não acontece tudo o que aconteceu, com o Hugo Souza fazendo o que fez, você imagina, você ser eliminado tomando a virada, o quanto isso talvez teria um impacto para o brasileiro. Seria um impacto muito grande, psicológico, de confiança. É que a maneira que classificou, você tomando 2 match points e se livrando dos 2 e depois passando, agora e depois se livrou dos 2 match points, o Gustavo faz e o Hugo Souza finaliza de novo e dá a classificação. Aliás, pegar 3 pênaltis seguidos, olha... A gente começou a levantar lá, parece que estava em 88, o Ronaldo uma vez, numa disputa de pênaltis, mas é muito raro pegar 3 seguidos assim, como ele acabou pegando. Os caras falam, até o pessoal, os funcionários estavam brincando que lá no vestiário a resenha de boleiro, né, de brincadeira era: pô, Hugo, você deixa para pegar o último, pega lá o primeiro para dar paz para a gente bater. Ficaram, entre aspas, reclamando dele na resenha de jogador, dizendo que ele deixou para pegar muito no final. Então, o que fica é a comemoração do torcedor que, de novo, tomou a virada. E aí o Caixinha fala sobre isso na coletiva. Foi bem legal o que ele falou. Ele falou, eu já vivi em muitos países, eu já trabalhei num monte de lugar. Mas esse tipo de ambiente aqui, quando a gente fez o gol e estava no 2-1, o estádio ficou pior do que quando a gente estava perdendo por 1-0. E são muitos raros os lugares que você vive isso daqui. E ele falou, e eu acho que esse ambiente mexeu. Eu coloquei um menino de 20, um de 21 e um de 21 para bater os 3 pênaltis finais. E os 3 erraram. Eu acho que o ambiente do estádio mexeu com a cabeça dos meus meninos, mas é do jogo, eles estão aí, eles são profissionais e eles tinham que bater. Então o torcedor acho que merecia essa classificação. Mas o que eu mais gostei, se eu não gostei do Ramon durante os 90, a gente não mostrou esse trecho. Ele estava muito incomodado, absurdamente incomodado com a virada que ele tomou e com a postura do time. Porque eu acho que na cabeça dele, sobretudo de argentino, é inconcebível. Quem vai jogar um mata-mata contra um argentino pode ser Tadjeres, pode ser o time Banfield, pode ser quem você quiser. Toma um 3-1 que você vai ver se você vai virar contra o argentino. Olha, é muito raro. Então na cabeça dele aquilo não entrou. E ele falou assim... Amanhã, eu e minha comissão técnica, a gente vai e não pode deixar isso passar. Eu não posso aceitar tomar uma virada dessa no mata-mata, não faz o menor sentido. E eu gostei, porque ele poderia muito bem entrar no oba-oba da torcida, da felicidade, do heroísmo e ficar nessa, mas não. Ele teve o entendimento que não dá para ser assim, não dá para tomar uma virada dessa, com o risco de cair numa eliminação depois de você estar vencendo por 3-1. Gostei muito desse trecho, não passou aí, mas é uma parte que ele se incomoda demais ao ver o seu time fazer o que fez ontem, tomar uma virada que era completamente desnecessária. Mas, enfim, é isso. O torcedor corintiano está com o exame cardíaco em dia. É o 7º... É incrível isso. De 23 para 24, nos últimos... Começou em abril... Tá aí, um ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, são 7 decisões no pênalti. Perdeu a do Ituano e agora emendou 6 vitórias seguidas. Remo, Atlético Mineiro, América Mineiro, tudo Copa do Brasil. A Estudiantes, o ano passado, na Sul-Americana, e Grêmio e agora Bragantino. Cara, são 6 vitórias seguidas nos pênaltis. Isso é bem raro, foram 4 com Cássio e 2 com Hugo Souza. Isso é bem raro, né? Normalmente você perde 3, 4, mas você ganhar 6 de 7, mas enfim, até quando a gente não sabe. Mas é uma noite aí que o torcedor demorou para dormir, sem dúvida nenhuma.
Então tá aí um pouco da análise do Vessone, né? Falando um pouco sobre como foi esse jogo. Realmente é uma partida bem complicada, ainda mais pelo segundo tempo do Corinthians. Primeiro tempo muito bom, conseguiu mandar no jogo pra cima do Bragantino, porém na segunda parte já o Corinthians tirou o pé. Foi ali pra trás, fez um negócio que não foi legal, que foram também as alterações que foram ruins, né? Então isso acabou jogando o time do Corinthians muito pra retranca. E consequentemente o Bragantino foi crescendo. Então assim, o Corinthians tomou 2 gols que não podia tomar de maneira alguma. Ainda mais porque tinha vantagem de ter ganhado por 2-1 fora de casa. Então quando toma 2 e o Bragantino devolve o placar, aí fica bem difícil a situação, né? Porque o Corinthians também não teve forças para conseguir reagir e buscar pelo menos o gol ali para garantir a classificação já no tempo normal. E consequentemente teve que levar para os pênaltis. E aí ninguém quase não falou, mas assim, o André Ramalho não pode bater um pênalti displicente daquele. O Rian também, o cara isolou, tipo... Cara, eu acho inadmissível o cara que isola uma bola e passou muito longe do gol. Chutando o gol, se você errar batendo no gol, beleza. Mas você isolar, meu, é um negócio assim que pra mim não faz o menor sentido. Ainda mais pra um jogador profissional, né? Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!